A paz do Senhor, meus irmãos, a paz a todos vocês, Shabbat Shalom, sábado abençoado. Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo da série Escatologia Bíblica para vocês. Ficamos alguns meses, parados em virtude de trabalho, em virtude de muita ocupação, Então nós ficamos alguns meses parados, mas voltamos aqui a estar gravando mais um vídeo da série Escatologia Bíblica, um estudo do Apocalipse, E agora a gente vai entrar um pouquinho mais no Apocalipse. Eu disse lá no começo da série de vídeos que nós não entraríamos muito no livro do Apocalipse, apesar de falar que a escatologia bíblica é um estudo do Apocalipse. Lembrando sempre que o termo escatologia vem da origem da palavra escatos, que significa últimas coisas, e logia, que é um estudo. Então é o estudo das últimas coisas, referente àquilo que Cristo falou dos últimos acontecimentos, ao qual o povo de Deus passará sobre a face da terra. E hoje nós estamos no 7º estudo, que fala sobre a grande tribulação, um período em que diz a Bíblia que será uma tão grande tribulação que nunca houve, nem nunca haverá, desde que houve nação sobre a face da terra, Então aqui nós temos a grande tribulação, e o texto áureo desta grande tribulação é: como guardar essa palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, ou da tribulação, que há de vir sobre o mundo inteiro para tentar os que habitam sobre a terra. O texto bíblico, eu vou apenas ler 2 versículos, que é Mateus 24, 21 e 22, que diz: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então o que será esta grande tribulação? Lembrando que a grande tribulação será um período após o arrebatamento da igreja, em que o juízo de Deus cairá sobre a face da terra. Jeremias fala isso como sendo os anos de angústias de Jacó. Daniel capítulo 9, versículo 27 fala que é a última semana do livro de Daniel, das 70 semanas de anos que estão contidas em Daniel capítulo 9, versículo 27. Então será um período de 7 anos de tribulação, ao qual nunca houve sobre a face da terra. Dos 22 capítulos do Apocalipse, 13 são dedicados a este acontecimento. Mais do que saber todos os detalhes deste período tenebroso, o cristão deve orar e vigiar para não fazer parte dos que não subirão com a igreja no arrebatamento. Então nós crentes, nós servos de Deus, que cremos no Deus único e verdadeiro, e em Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador, devemos crer plenamente na sua promessa do arrebatamento da igreja, ao qual nós seremos arrebatados, nós já falamos nos vídeos anteriores, e não ficaremos aqui para esse período de grande tribulação, ao qual haverá na terra, qual nunca houve antes. Então a grande tribulação é um período de aflição e angústias incomuns, que terá início após o arrebatamento da igreja, como eu falei aqui, e Deus, o justo juiz, estará enviando sobre o mundo o seu juízo, conforme fala em Isaías capítulo 13, versículo 11. Será o juízo de Deus que estará sobre a terra, agindo com o seu poder, é claro, óbvio. Deus estará derramando o seu juízo sobre a face da terra, Este período de aflição e angústias terá duração de 7 anos. Ele ocorrerá entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo, ou a volta de Cristo em glória, que será a segunda fase para reinar, quando ele voltará com seus santos, os que foram arrebatados depois de 7 anos, e virá reinar na terra, fazer guerra contra o anticristo e os demais, nós vamos ver nos subtópicos seguintes, e reinará sobre a face da terra. E esse período será um período de tempo milenar, a era de ouro profetizada pelos profetas, e um tempo milenar onde Cristo reinará 1000 anos sobre a cidade santa Jerusalém. Ok? A igreja passará pela grande tribulação? Essa é a pergunta que muitos fazem nos dias de hoje. A igreja vai passar pela grande tribulação? Não. A igreja não passará pela grande tribulação. O próprio Cristo é quem diz isso, que a igreja não passará pela grande tribulação. É preciso ressaltar, irmãos, que igreja não é o prédio, o templo, a quadrangular, a Assembleia de Deus, a batista, a metodista, a anglicana, a presbiteriana, a católica. Não. Igreja é o quê? É um grupo de pessoas escolhidos por Deus, ou que aceitaram a Cristo, que vivem de acordo com a palavra de Deus. Isso é igreja. Jesus falou em Mateus capítulo 18, versículo 16, vós sois a minha igreja, ou 16, 18, e as portas do Hades não prevalecerão sobre ela. Então a igreja de Jesus Cristo é um grupo determinado de pessoas determinadas que estarão vivendo para Cristo. Isso é igreja. Eu sozinho não sou igreja, porque eu sou um membro. Mas se tivesse outros irmãos aqui comigo fazendo vídeo, você que está me assistindo, já nós dois aqui, nós três, nós já somos a igreja de Cristo, porque é um grupo de pessoas específicas que louvam a Deus, que servem a Deus. Isso é igreja, Então isso tem que ficar claro. A igreja não é um prédio, um templo, O próprio Estevão fala em Atos Apóstolos capítulo 7, no discurso dele, dizendo: olha, o Eterno não habita em templos feitos por mãos humanas, habita em nós. Nós somos a morada e templo do Espírito de Deus, conforme Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3. Então nós somos a igreja de Jesus Cristo.
Então ele habita em nós. Então a igreja somos nós, os servos de Deus, escolhidos, selados, lavados, remidos no sangue do Cordeiro, que fazem a vontade do Pai, a vontade de Deus. Nós somos a igreja de Jesus Cristo, né? Nós que seríamos arrebatados. E a igreja, como eu disse aqui, não passará pela grande tribulação, e esperará dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livrará ou nos livra da ira futura. Paulo fala isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. João também, no Apocalipse, registrou um livramento para a igreja de Filadélfia, porque guardaste a palavra do meu nome, porque guardaste a minha palavra, eu também o guardarei da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então os fiéis, os santos, os eleitos, escolhidos de Deus, aqueles que fazem a vontade de Deus, eles serão livres deste grande dia, dessa grande tribulação que haverá sobre o mundo inteiro. Né? Esta promessa é para todas as igrejas do Senhor. Apocalipse 3, versículos 13 e 22. Né? Todos aqueles que forem achados fiéis serão guardados da hora da tribulação. Diversas passagens bíblicas proféticas explicam que a grande tribulação incluirá juízo, primeiro, juízo sobre aqueles que rejeitaram o Salvador, que rejeitaram o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Segundo, o fim da condescendência para com aqueles que se rebelam contra Deus. Terceiro, uma decisão para aqueles que devem escolher entre Cristo ou anticristo. Entre a palavra de Deus inerrante, a verdade de Deus para o mundo, ou o sistema do mundo mentiroso que está sendo pregado, promulgado aí pela grande mídia. E eu quero abrir aqui um parênteses para dizer algo. Depois dessa série Escatologia Bíblica, eu já estou trabalhando num conteúdo muito bom que vai vir nos próximos vídeos aí, que vai ser uma série sobre o sistema do mundo, o sistema corrupto. O sistema está aqui para te enganar, o sistema está aqui para te ludibriar, para confundir e negar a palavra de Deus. Inclusive muitos cristãos, eu digo e afirmo que negam a palavra de Deus, né? E nós vamos entrar em várias questões: criacionismo, evolucionismo, sábado ou domingo, uma série de coisas sobre a palavra de Deus, que o sistema está aqui para te enganar. O sistema veio para enganar, o sistema está te enganando. Mas nós que somos servos de Deus, conhecedores da palavra de Deus, não podemos ser enganados pelo sistema. Nós temos a verdade de Deus, João 17:17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Né? A palavra de Deus é verdade para o mundo, e nós precisamos sair desse engano, dessa matrix, né? Do engano, do sistema de coisas que está a enganar, inclusive o sistema religioso, né? Do ludibriado, enganado pelo diabo. O diabo usa todos os meios, irmãos. O próprio Paulo vai falar que o diabo se transfigura em anjo de luz para enganar, se possível, os próprios escolhidos do Eterno, os próprios escolhidos de Deus. Então nós devemos aqui estar na palavra de Deus, embasado nela, para não cair nesse sistema de coisas aí, enganado por esse sistema. Então é o sistema do anticristo que já opera, né? O mistério da iniquidade já opera e está enganando a muitos, como Paulo disse lá em Tessalonicenses, já no primeiro século, né? Será quarto ponto: caos a ponto de pôr em dúvida o ilusório sentimento de segurança do homem. E o quinto, um reavivamento sem precedentes e a maior colheita de almas da história da humanidade. Por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça divina. E Deus estará na grande tribulação, e nós vamos ver no tópico seguinte, Deus estará salvando sim. Até mesmo aqueles que não forem arrebatados terão uma segunda oportunidade, sim, óbvio que sim, porque ali se levantarão homens de Deus para pregar nesse tempo de tribulação. Só que aí vai ser diferente, né? Não vai ser por graça, né? Vai ser pela misericórdia de Deus, e também a pessoa vai ter que dar a sua vida pelo Evangelho, a ponto até muitos que não conseguirem fugir vão acabar morrendo, perdendo a sua própria vida, mas por amor a Cristo. Quando João se levanta lá e diz: mas quem são essas, o ancião vê, né? Quem são essa multidão de homens de branco? Esses são os que vêm da grande tribulação, né? Que não se mancharam as suas vestimentas, né? Que não aceitaram a marca da besta, conforme diz em Apocalipse capítulo 13. Né? Esses andarão em conformidade com a palavra de Deus, serão salvos na grande tribulação, lutando contra o sistema do anticristo, né? A manifestação da trindade satânica na grande tribulação, a manifestação do anticristo. Né? O anticristo será aquele que se colocará no lugar de Cristo, já é o opositor, né? Aquele que se coloca no lugar de Cristo dizendo ser o Cristo, né? O Salvador, o ungido enviado de Deus. Ele é a besta que João viu subindo do mar. Né? O mar na Bíblia representa os povos, a besta que surge do mar é a besta que surge dos povos. A besta, irmãos, já está na terra, tá? Essa besta, descrita em Apocalipse capítulo 13, versículo 1, a besta que surge do mar, ela já está na terra. Inclusive as duas bestas já estão na terra. Futuramente eu faço um vídeo sobre isso, quem são as bestas, tá? Eu vou falar sobre isso aí. A besta já está na terra, ainda não está governando. Porque é necessário que seja retirado aquilo que detém. Que é que detém? A igreja, o Espírito Santo. Quando for retirada a igreja do Senhor Jesus, então o anticristo governará. Então a besta que emerge da terra, dos povos, e da terra, do mar e da terra, que é a besta religiosa e a besta política, eles vão ainda reinar, eles já estão na terra. Tá? Eles já estão na terra, mas eles ainda não estão reinando. No momento que a igreja for retirada, eles começarão a reinar. E não estamos longe desses dias aí não. Tá?
Então tá. O espírito dele já está no mundo, como diz 1 João capítulo 2, né? Que o espírito do anticristo já está no mundo. Com certeza será um grande líder político. Certamente sim, fará grandes coisas. O anticristo tem um sinal, um nome e um número. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Diz que o seu número é 666. Né? Quem não tiver essa marca será morto. Apocalipse capítulo 3, versículo 15. E não poderá comprar nem vender qualquer coisa durante o seu reinado, conforme fala no Apocalipse 13. Leia o capítulo 13, versículos 14, 15, 16 e 17. Ali vai estar dizendo que quem não tiver a marca da besta, o 666, que é o número do seu nome, ali não vai poder comprar nem vender, e aquele que não aceitar a marca da besta será morto nesse período da tribulação, né? Esse período que a igreja será retirada da terra. Um governo único também, preparação para um governo único. A tentativa de um governo único pode ser vista na criação da Comunidade Europeia, que conta hoje com cerca de 28 Estados-membros. São os 10 chifres de Apocalipse. Os 10 chifres de Apocalipse, que falam em Apocalipse, né? Da besta, capítulo 3, versículo 1 e 17 também, capítulo 17, versículo 3, indicam que haverá um conglomerado de nações que aceitarão a liderança do anticristo, né? Será a ponta pequena que Daniel viu e dominará sobre os povos com muita eloquência e fará guerra aos santos. Então, os 10 chifres que você lê ali no livro de Apocalipse, né, na cabeça da besta, serão os 10 reinos. Que 10 reinos são esses? O reino da União Europeia, né? Os reinos que faziam parte do antigo Império Romano. Né? Só você ler estudar um pouquinho da história, você sabe que o Império Romano era formado por 10 reinos. E esses 10 reinos eram o Império Romano, depois se dividiram. E aí Roma perdeu a força e nós sabemos a história daí que Roma perdeu o seu poderio no mundo inteiro. Né? O reinado de Roma estava para cair, conforme diz uma profecia, e caiu. O falso profeta, ele juntamente com o diabo e o anticristo vão formar a chamada trindade satânica. Lembra que Pai, Filho e Espírito Santo, a Bíblia fala? O diabo, o anticristo e o falso profeta também serão essa trindade satânica, né? Que governarão o mundo neste período de 7 anos. Que é quando Nabucodonosor tem um sonho, é o sonho da estátua de Daniel. O pé, metade ferro, metade barro. Né? É esse reino do anticristo que durará pouco tempo, 7 anos, né, apenas. Que dominará o mundo após o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. O governo do anticristo prevalecerá por 3 anos e meio. Daniel, capítulo 7, versículos 25 a 28. Tá? Depois vocês abrem a Bíblia e veem a referência. Eu não vou poder marcar tudo aqui, para que o vídeo não fique extenso, não fique muito longo. Né? Aqui o estudo é um estudo mais resumido, porque se nós formos estudar Apocalipse ou escatologia mesmo em toda a sua série, nós vamos ter que fazer vários e vários vídeos de 1 hora aqui, mais ou menos, para podermos abordarmos vários assuntos sobre a escatologia bíblica. É um assunto muito amplo, muito profundo. A gente tem que voltar em Gênesis, voltar no livro da lei, nos profetas, nos salmos, né? Para fazer um estudo mais minucioso. Mas aqui eu estou dando uma base muito boa, uma base forte, para que você pelo menos tenha um conhecimento geral, um conhecimento base sobre escatologia. Tá? O governo do anticristo prevalecerá por 3 anos e meio, né? Pois virá a vitória final de Cristo sobre todos os reinos, poderes humanos e malignos, conforme fala Apocalipse capítulo 12, versículo 10, né? Porque depois o governo de Cristo reinará e ele perderá a sua força. Lembrando que eu falei aqui que haverá salvação na grande tribulação, haverá, né? Com a operação do Espírito Santo por meio das 144 mil testemunhos, 144 mil selados do livro de Apocalipse capítulo 14. Se eu não me engano, fala de 144 mil. Esses 144 mil, 12 mil das 12 tribos de Israel, que estarão pregando e anunciando a verdade, pregando contra o sistema do anticristo. Lembrando que essa ideia de governo único, ela já vem lá dos primórdios, a Babilônia, né, a Torre de Babel, quando eles queriam fazer uma torre, um governo único, um líder único, uma religião única, isso vem lá daquele tempo já. Foi a tentativa do diabo de sempre fazer essa rebelião contra Deus. Né? Nós queremos nos governar, nós somos os nossos governantes, nós fazemos do nosso jeito, né? Tem até um bordão hoje que diz assim, meu corpo, minhas regras, né? Mas aí a gente vê num meme lá, eu vi vendo um meme esses dias na internet, eu vi meu universo Jesus falando minhas regras, né? Então é uma tentativa do diabo, incutindo na mente humana, de que o homem seja o seu próprio governante. Então esses 144 mil, eles pregarão junto com as 2 testemunhas em Jerusalém, serão vistos por todos, né? A Bíblia diz que serão vistos por todos, por quê? Por meio dos veículos de informação, televisão, computadores, smartphones, né? Por isso que será visto por todos, as 2 testemunhas serão vistas por todos os habitantes da Terra, sim, pelos meios de informação, de comunicação ao qual chegam aí. Como eu estou aqui, gravando esse vídeo, e você está assistindo 1 hora, 2 horas, 1 dia, 2, 3 dias depois da gravação desse vídeo por meio dos veículos de comunicação, veículos de informação. Então assim acontecerá também. Então esta palavra pregada pelos 144 mil, pelas 2 testemunhas, mártires, que fala no livro de Apocalipse, então será alcançado o maior número de pessoas possível por causa do que nós chamamos de globalização, né?
que será o meio de informação, de comunicação que alcançará essas pessoas. Né? A marca da besta, o anticristo romperá seu tratado com a nação de Israel, conforme a gente sabe, que em Daniel capítulo 9, versículo 27, fala que ele fará uma aliança, fará uma firme aliança por uma semana, que é 7 anos, né? Conforme diz no livro do Jubileu. Essa semana de anos será rompida, né? Ele romperá o seu tratado com a nação de Israel, profanará o templo reconstruído em Jerusalém e matará as 2 testemunhas que vinham proclamando o evangelho. Então assumirá o controle total do sistema monetário mundial. Não só monetário, mas também não só econômico, né? Mas político, social e religioso. Exigindo que levem a sua marca, ou seja, a marca da besta. A marca da besta, a besta é este homem que governará o mundo. Né? É visto por João, não que será uma besta, mas é visto por João como uma besta que emerge da terra, né, do mar. Então esse é o símbolo de besta, mas na verdade será um homem, né, que se levantará contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, conforme Paulo fala em Tessalonicenses. O juízo de Deus sobre o mundo. Então eu falei aqui, o período de grande tribulação será o juízo de Deus sobre o mundo. O livro selado e a sua abertura, Apocalipse capítulo 5, versículo 1. João viu um livro escrito por dentro e por fora, com 7 selos. Ninguém podia abrir o tal livro. Jesus é o único digno de abrir, desatar os 7 selos. João contemplou o livro onde estão registrados os juízos de Deus que virão sobre a humanidade. Veja, João está lá no céu, no dia do Senhor, e vê o livro selado. Olhou para o céu, para a terra e debaixo da terra, e não tinha um digno de abrir o livro e desatar os selos, senão o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, que venceu e é digno de abrir o livro e desatar os selos. Aqui há algo muito importante, irmãos. Muitos se achegam a Maria, a Pedro, a Paulo, a Judas Tadeu, né, a Santo Expedito, a São Jorge, buscando cura, buscando milagre, buscando salvação, buscando intercessão. Mas a Bíblia diz que é só um mediador entre Deus e os homens, porque só um foi digno. Só um é digno de salvar a humanidade, só um é digno de atender a humanidade, que é Cristo. A Bíblia fala aqui, só um digno de abrir o livro e desatar os selos. Este é o leão da tribo de Judá, aquele que venceu, ele é digno de abrir o livro e desatar os selos, ele é digno de salvar a humanidade, ele foi o único digno, no céu, na terra e debaixo da terra, nenhum era, nem Pedro era, nem Paulo era, nenhum desses homens era, nem Maria foi digna de abrir o livro, irmãos. Somente Jesus Cristo, o Salvador do mundo, Filho de Deus unigênito. E quando falo unigênito, porque ele veio da natureza do Pai, ele é o braço direito de Jeová. Jeová é o único Deus verdadeiro. E seu Filho Jesus Cristo, que significa o nome Jesus, significa Jesus. Jeová é a salvação. Né? E eu não vou entrar aqui nos termos hebraicos, Yahusha, ou Yahweh, Yahweh, Yahru, Yahvé. Né? Jeová, vou usar aqui os termos portugueses para que você entenda. Jesus Cristo é o Filho de Jeová, o Filho de Deus, o Deus único e verdadeiro. Jeová, que fez os céus, a terra e o mar, tudo que neles existem. No princípio era o Verbo estava com Deus, com Jeová. O Verbo era Jeová, o Verbo estava com Jeová, fazia parte da natureza dele, para que você entenda. Então esta é a explicação da palavra de Deus. Esta é a verdade que você precisa conhecer. Jesus Cristo é o único. Não podemos nos achegar a outros deuses, a homens, nem a ninguém, senão a Jesus Cristo, o único Senhor e suficiente Salvador da minha e da tua alma. Ele é que morreu na cruz por mim. Ele é que é o intercessor entre Deus e os homens, diz lá no livro de Hebreus. Timóteo, né? 1 Timóteo, Paulo vai falar que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Ele é o único Senhor, ele é o único Salvador. É a nele que temos que chegar. Jesus diz: o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos concederá. Então esta é a palavra, irmãos. Difunda este ensinamento das Escrituras. Mande, compartilha aí, aperta a flechinha aí, compartilha para o maior número de pessoas possível, seja o seu amigo espírita, o seu amigo católico, o seu amigo protestante também. Leva para o teu amigo hindu, para aqueles que fazem práticas hinduístas, meditações, yoga e tudo mais. Levem a verdade de Deus para esse povo. Não há salvação, não há evolução espiritual, senão em Jesus Cristo, na palavra do Senhor. O próprio Jesus diz: Pai, santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é verdade, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aquele que diz andar na luz, mas não anda na palavra, está em trevas. Está em trevas, irmãos. Está em trevas. Não crê na palavra de Deus. Nós precisamos crer no que está escrito. Precisamos crer na verdade das Escrituras. Eu vou rápido aqui porque o tempo é curto demais. Eu não posso fazer um vídeo muito longo também, porque senão demora demais para carregar. Aí depois também fica muito maçante. Mas despertem, despertem. Os próximos vídeos, depois que eu fizer essa série de escatologia, será sobre o sistema, sobre a Matrix, a enganação, a grande mentira, o grande engano que existe no mundo. A Babilônia, conforme fala em Apocalipse capítulo 17, 18, 19. A Babilônia, a mãe das meretrizes da terra, que está enganando o mundo inteiro. Você tem que ser desperto. A Bíblia diz: desperta diante dos mortos. Levanta-te e Cristo Jesus te iluminará. Então é hora de você acordar. Pode um cego guiar outro cego? Não, disse Jesus. Ambos cairão no mesmo buraco. Um abismo leva a outro abismo. Você precisa conhecer a verdade das Escrituras, a palavra de Deus. E eu estou aqui gravando esse vídeo para que você conheça a verdade das Escrituras Sagradas, da palavra de Deus. Glória a Deus.
Então, o segundo selo. Ao abrir o segundo selo, João vê outro cavalo. Né? Fala de um cavalo branco no primeiro selo, né? Quando o primeiro selo é aberto, Apocalipse capítulo 6, fala de um cavalo branco. Muitos dizem que é Cristo. Não, na verdade, esse cavalo branco são os juízos de Deus que virão sobre a terra. Esse cavalo branco é o anticristo que veio para reinando e para reinar. Né? Então este cavalo veio para seduzir as nações, é o cavalo branco. Tem cara de que é, mas não é. Tem cara de santo, mas é mal. Né? Então é o anticristo. Tem cara de Cristo, mas é o anticristo. Tem cara de bem, mas é mal. Né? O segundo selo, abre o segundo selo, João vê outro cavalo, saiu desta vez um cavalo vermelho. Este cavalo vermelho representa a guerra. A guerra. A guerra que virá neste tempo final. Já estamos vendo aí os sinais. Né? Nós poderíamos dizer que os cavalos já foram soltos, porque a gente está vendo o governo do anticristo já desde muito tempo, o espírito do anticristo já governando, as guerras matando e dizimando milhares de pessoas em nome de Deus muitas vezes, porque não conhecem a Deus. Eu sempre enfatizo que nós devemos conhecer o Deus verdadeiro. O conhecimento de Deus deve ser espalhado sobre a face da terra, né? E ninguém, como diz lá em Hebreus, né, ninguém ensinará a cada um seu irmão, porque todos serão conhecidos por Deus, porque Deus fez conhecer por meio da sua palavra. Então nós não podemos ser enganados por esse sistema de coisas. Né? A guerra, o sangue será derramado na terra. Haverá uma terrível guerra mundial, será a terceira guerra mundial, irmãos. Já tivemos a primeira e a segunda, a terceira vai ser pior ainda. O inimigo atacará Jerusalém, profanará o templo. E os judeus são aconselhados a fugir para os montes. Quem estiver na cidade, fuja para os montes. Quem estiver no campo, não volte para retirar alguma coisa de sua casa. Diz Jesus, orai para que a vossa fuga não se dê nem no inverno, nem no sábado. Nós vamos saber nos próximos vídeos, quando eu falar sobre o sistema, a mentira do sistema. Nós vamos falar sobre essa passagem não se dê no inverno e no sábado. Fique preparado para os próximos vídeos aí, que vai vir coisa boa aí. Vai vir verdade de Deus. Verdade que vai te libertar do sistema, da mentira do mundo. O terceiro selo. Como resultado da guerra, haverá uma terrível fome, figurada pelo cavalo preto, Apocalipse capítulo 6, versículo 5. É óbvio, depois da guerra vem sempre uma crise mundial, e essa crise vai trazer a fome. Né? E muitos vão morrer por causa da fome. E quem não tiver o sinal da besta, não vai poder comprar nem vender. Aí vai ser pior a situação ainda. Haverá uma escassez sobre a face da terra nunca vista antes. Nunca vista antes. O quarto e quinto selos, na abertura do quarto selo, aparece um cavalo amarelo simbolizando a morte, que acontecerá em decorrência dos flagelos anteriores, da guerra, da fome e tudo mais, das pragas e tudo mais, né? E no quinto selo, João vê os animais, deixa de ver animais e tem a visão dos mártires que foram mortos na grande tribulação. Quando eu falei ali, esses são os que vêm da grande tribulação, que foram mortos por meio da palavra do testemunho de Cristo, né? Não negaram a Deus na grande tribulação. Estarão debaixo do trono clamando por vingança aos que habitam sobre a terra. Capítulo 6 de Apocalipse, versículo 10. O sexto e o sétimo selo, então, vai haver um grande tremor na terra, um grande terremoto, um eclipse total do sol, a lua ficará vermelha, as estrelas cairão do firmamento, meteoros, né? O espaço sideral se muda, os montes serão arrasados. Os governantes e os poderosos generais da terra jogarão-se ao chão e pedindo os montes caiam sobre nós, para nós escaparmos da ira do Cordeiro. E será impossível escapar da ira do Cordeiro, porque ele virá para fazer guerra, né? E juízo, né, sobre a face da terra e justiça aos seus santos. E quando o sétimo selo for aberto, então já estará na segunda metade da grande tribulação, e os 7 anjos tocarão as 7 trombetas, que serão 7 acontecimentos terríveis que cairão sobre a terra, tipificados nas 7 trombetas, Apocalipse capítulos 8 ao capítulo 11. Lê lá, confere na sua palavra, na sua espada, na Bíblia Sagrada, né? Confere na palavra de Deus. Então esses serão os juízos, né? E depois também tem as 7 taças da ira de Deus, depois das 7 trombetas. 7 taças serão mais 7 flagelos, mais 7 catástrofes enviadas por Deus como juízo sobre o mundo pecaminoso. Porque o mundo não obedece a Deus, mas blasfema contra o Criador. Blasfema contra o Criador. Ama mais a criação do que o Criador. E eu estava debatendo hoje sobre a questão da Terra ser um globo, né? Apesar de eu ter aqui um globo terrestre, acho muito bonito, né? Falando a questão disso, né? Os seres humanos amaram mais a criação, a criatura, do que o Criador. Né? Hoje fazem Deus tudo lá na Índia, a vaca é um Deus. Né? Amam mais a criação do que o Criador, que é bendito eternamente, conforme Paulo fala em Romanos capítulo 1, versículo 26. Glória a Deus por isso. Então isso, irmãos, esta será o período de grande tribulação. Eu tenho que resumir aqui para podermos acabar logo, porque senão vai ficar muito extenso o vídeo. Será um período de tribulação ao qual nunca houve sobre a face da terra. E o cristão precisa viver em santidade para que não venha fazer parte dessa grande tribulação, que jamais venhamos a nos esquecer da recomendação bíblica. Abstende-vos de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis no dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então este foi o estudo sobre a grande tribulação. A grande tribulação que haverá sobre o mundo inteiro. Quero que você fique firme nas promessas de Deus. Se santifique.
viva, guarde toda a palavra de Deus. Deixa eu dizer algo aqui para vocês, eu vou abordar sobre isso também, quando nós falar sobre a questão do sistema, da grande matrix, da mentira do mundo. A palavra de Deus, toda a palavra de Deus é viva e eficaz. Guarde toda a Bíblia, toda a palavra. Procure andar em toda a palavra. Não existe esse negócio, nós estamos na graça, agora o Antigo Testamento não vale mais. Vale sim. A palavra de Deus é verdade para o mundo. Não há só... Porque os discípulos, quando escreveram o Novo Testamento, eles só tinham o Antigo Testamento para se embasar. Toda a palavra de Deus é viva e eficaz. Então guarde toda a Bíblia, persevere em toda a Bíblia, estude toda a Bíblia, não apenas o Novo Testamento, mas toda a Bíblia, para que você possa entender os fundamentos da palavra de Deus. Tá? Este foi o estudo sobre a grande tribulação. Nos próximos estudos nós vamos falar sobre a vinda de Jesus em glória, quando ele virá e reinará aqui na terra por 1000 anos. Ele virá e fará juízo, da justiça aos seus santos, guerreará contra o anticristo e vencerá. E depois governará na terra por estes 1000 anos. Tá? Então que você seja abençoado com esse estudo, né? Eu já falei aqui, volto a frisar. Compartilha com o maior número de pessoas possível. Deixe seu like, é importante para o YouTube saber que o vídeo, que você tem interação com o vídeo, que o vídeo está sendo interagido. Compartilha, se inscreve no canal aí, ativa o sininho para toda vez que eu postar um novo vídeo, você receba. Nós vamos terminar essa série logo logo, serão mais alguns vídeos. Esse aqui é o vídeo de número 7, é isso? 7 ou 8. E nós vamos entrar depois no sistema, falando sobre o sistema, a verdade por trás do sistema. Vai ser um vídeo esclarecedor, de muitas polêmicas. Então fica ligado aí, ativa o sininho, para que quando nós começar a gravarmos esses vídeos cheguem para você mais rápido. Nós gravamos no domingo, estou gravando esse no sábado e vamos começar a gravar nos sábados, né? No dia do Senhor, dia santificado por Deus. Tá? Deus abençoe a todos, um feliz final de sábado, um ótimo sábado, que já está se iniciando a noite, e que Deus possa te abençoar poderosamente em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Shalom, shalom, o Leitra.